Oi pessoal, eu vou fazer esse vídeo para explicar para vocês como é que funciona, né, o sistema de cromatografia líquida de alta eficiência. Na verdade, as separações cromatográficas, elas fazem parte de um conjunto de técnicas de análise, né, que levam em consideração as propriedades físicas dos compostos, como polaridade, solubilidade, pontos de fusão e ebulição. Então, no caso da cromatografia líquida de alta eficiência, a polaridade e solubilidade do que nós chamamos aqui de analitos. Analitos é o que vocês vão analisar lá por cromatografia. No caso de vocês, que eu saiba, ibuprofeno, paracetamol, né? Então, esses são os que nós chamamos de analitos. Analitos é compostos que serão analisados, tá? Então, a gente usa esses termos. Analito são os compostos e amostra é aonde estão esses compostos. Então, por exemplo, vocês vão analisar paracetamol e ibuprofeno em comprimidos. O comprimido é a amostra. Ou em água. A água é a amostra e o ibuprofeno e o paracetamol são os analitos, tá? Então, quando vocês lerem amostra ou analitos, quer dizer isso. As aplicações da cromatografia, elas são diversas, tá? Elas são usadas amplamente em acompanhamento de processos de produção, né? No desenvolvimento de produtos, de materiais, elas são utilizadas para acompanhar esse desenvolvimento, né? No controle de qualidade de fármacos, de alimentos, controle de qualidade de água, de solo, né? Na área ambiental, que é o caso de vocês, de esgoto, efluentes de indústria, enfim, é infinito, assim, são inúmeras as aplicabilidades, né, aplicações. Também é aplicada no estudo da composição química dos alimentos, composição química de plantas, tá? E dentre as técnicas, né, mais modernas, automatizadas de cromatografia, tem a cromatografia gasosa, que é utilizada para analitos, né, compostos com baixo ponto de ebulição, né, é o caso de óleos essenciais de plantas, enfim. Então, na cromatografia gasosa, a diferença para aquilo que eu vou estar apresentando para vocês é que a fase móvel, que logo eu vou falar para vocês o que é um gás, tá? Já na cromatografia líquida de alta eficiência, que nós chamamos de CLY, né, que é a abreviação para o termo em português, ou, muito mais comum, o termo HPLC, que é, na verdade, vindo do nome em inglês, que é High Performance Liquid Chromatography. Então, mesmo em textos em português, é comum utilizar o termo HPLC, tá? Então, HPLC ou CLY significa cromatografia líquida de alta eficiência. Então, aqui é um esquema, né, uma ilustração de como é esse equipamento para essa análise. Então, inicia aqui, é como se aqui fosse a parte inicial do equipamento, né, esse lado de cá, e aqui a parte final. É importante saber isso porque quando a gente vai colocar a nossa amostra, os nossos analitos lá dentro para serem analisados, eles percorrem um caminho. Então, o caminho é daqui, do início do equipamento, ó, aqui está escrito injeção da amostra, onde nós vamos colocar a amostra, tá? Tudo automatizado aqui na maioria desses equipamentos, né? E daí essa amostra, esses analitos vão fazer esse caminho aqui, ó, que eu tô mostrando com a flecha, tá? Foi. E daí aqui, os dados é porque existe sempre um software num computador que vai estar adquirindo esses dados, né? Então, pessoal, aqui ela é composta, o HPLC, composto por uma fase móvel e uma fase estacionária. A fase móvel, ela vai estar dentro de um recipiente, ela compreende um solvente, tá? Vocês podem ver nos artigos, muitas vezes é mistura de solventes. Quais solventes? Água, metanol, acetonitrila, etanol, tá? Então podem ser uma série de solventes, normalmente são esses, às vezes tem algum ácido colocado ali, mas a fase móvel é isso, é um líquido, tá? E a fase estacionária. Então a fase estacionária eu considero o coração do HPLC, né, da cromatografia líquida de alta eficiência. Então o que acontece? Tá, você tá lá dentro do sistema, existe uma bomba de pressão aqui,
que vai sugar a fase móvel do recipiente onde ela está, para que ela possa entrar através de microtubulações, né, tubulações bem pequenas. E aqui, que é o ponto onde eu coloquei a amostra, que é onde estão os analitos lá que eu quero ver, né? Eu peguei uma água de um córrego. Eu quero saber se ali tem paracetamol e ibuprofeno. Eu vou colocar aqui essa amostra de água. E daí, essa fase móvel, ela vai ser a responsável por carregar essa amostra para o restante do equipamento até que entre no que nós chamamos de coluna cromatográfica, que é onde está a fase estacionária. Uma coluna cromatográfica, ela é isso aqui, ó. Deixa eu ver, vocês conseguem ver aí? Ó. Isso aqui é uma coluna cromatográfica, ela tem 15 centímetros, pode ser menor, pode ser maior, tá? Depende do equipamento, depende da finalidade. E aqui ela tá fechada, mas nós, quando colocamos no equipamento, nós tiramos essas tampinhas aqui, deste lado. Agora vou botar só para não perder. Tiramos aqui, engatamos tubulações, tá? E daí existe um desses lados que vai estar, que vai ser como se fosse a parte de entrada do analito, aqui onde eu vou mostrar com a flecha, ó, então aqui. Aí entra o analito, digamos que entrou por aqui. Ele vai percorrer todo esse caminho aqui, ó. Vai percorrer esse caminho até chegar no final. E quem é que tá carregando? A fase móvel, tá? Chega no final aqui, passa por um sistema de detecção, tá? Que daí podem ser inúmeros, pode ser o DAD, né? Que é através da absorção de luz na região do ultravioleta ou do visível, enfim, absorção de luz. Ou então pode ser outros, como a espectrometria de massas, tá? Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre o modo de detecção, mas é apenas algo que consiga enxergar e nos mostrar aquilo que eu quero ver. Então, nesse caso, vocês querem ver ibuprofeno e paracetamol. Cada um deles absorve a luz de uma forma que é conhecida, né? Eu já vou precisar colocar lá no equipamento, ó, eu quero analisar tal analito em 230 nanômetros, é o que ele absorve, ou outro em 250. Então, essas informações são dadas para o equipamento, já são conhecidas, tá? Enfim, a detecção vai partir daí. Só que aqui na fase estacionária, pessoal, por que eu digo que é o coração? Porque aqui na coluna cromatográfica, aqui dentro, a fase estacionária é uma fase sólida. Ela é formada o quê? Isso aqui tá tudo preenchido, isso aqui tem um pezinho assim, ele não tá vazio, não é oco. Aqui dentro tem partículas de sílica, como se fosse uma areia, tá? Que passou por um processo e foi ligado outros componentes nessa sílica, que são componentes diversos. Existem centenas de possibilidades de fases estacionárias que a gente pode comprar, né, para colocar no equipamento. Essa parte aqui, ela é uma parte que você pode tirar do equipamento e colocar, tá? Então eu compro um equipamento lá, um HPLC, e eu compro várias colunas dessa, diferentes. Diferentes no que, prof? Tem algumas que vão ter compostos aqui dentro que são mais polares, outros mais apolares, colunas que vai depender do tipo de analitos que eu quero determinar. Então, olha só, aqui. Nesse exemplo aqui, olha só, nesse lado do slide, isso aqui seria uma das partículas que está aqui dentro, desculpa, seria a fase estacionária, as partículas que estão aqui dentro, e elas, nesse caso, estão ligadas a uma coluna muito comum no HPLC, que a gente chama de C18, que é, na verdade, uma cadeia carbônica de 18 carbonos, um hidrocarboneto de 18 carbonos ligados aqui na sílica, ó. Então, essa coluna aqui, ela é polar ou apolar? Totalmente apolar. Diferente dessa coluna aqui. Agora, então, se aqui eu tinha C18, né? Um hidrocarboneto com 18 carbonos, totalmente hidrofóbico, né? E apolar ligado. Aqui eu já tenho uma estrutura, é um diol, né? Duas hidroxilas aqui, olha a diferença, muito mais polar. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui dentro um composto, né, uma fase estacionária apolar, quando eu passo a minha amostra por aqui, os analitos mais
apolares, eles vão ficar retidos mais tempo na minha coluna. Porque apolar, a interação vai ser mais forte com a coluna apolar, né? Já se eu tenho, como no outro exemplo, uma coluna polar, uma fase estacionária polar, os compostos que ficarão mais tempo retidos são os compostos polares. Ou seja, a retenção, ou melhor, a interação entre os diferentes analitos daquela amostra, né? E a fase estacionária, ela vai depender da natureza da fase estacionária e do analito. Quanto mais afinidade eles tiverem, mais tempo, mais interação vai ter e mais tempo ele vai ficar aqui. Porque a partir do momento que entrou a amostra aqui, os meus analitos estão ali dentro, a fase imóvel continua empurrando ele. Só que a fase imóvel continua empurrando ele para que ele saia, né? Só que ele está ali realizando interações físicas e químicas, né? Ali dentro. E essa diferença de afinidade e, portanto, de interação do analito com a fase estacionária é o que vai fazer com que eles se separem. Uns vão ser empurrados mais rapidamente, que são aqueles que têm menos interação com a fase estacionária, e outros serão empurrados mais lentamente. Com isso, nós conseguimos separá-los e identificar um e outro, tá? Ou diversos, né? E daí nós conseguimos também quantificar, porque a partir do momento que nós retiramos, nós separamos eles, a resposta que traz no software do computador, pessoal, eu não tenho aqui, deixa eu ver, mas eu acho que vai ter aqui, ó. Desculpa. Não tenho aqui. Já foi para cromatografia gasosa que eu não vou estar falando, né? Mas a resposta, depois eu mostro para vocês, é um gráfico que no eixo X é tempo, aqui eu vou estar mais baixo. No eixo X é o tempo, tá? E no eixo Y é uma resposta, vai depender do tipo de detector. Mas, quanto maior essa resposta, né, vai vir os analitos, eles se apresentam lá no computador, a imagem que a gente vê quando ele passa pelo detector depois de ser separado aqui na coluna cromatográfica, são picos, né? Mais ou menos triângulos assim. E a área desse triângulo, ou o tamanho desse pico, ele é proporcional à concentração desse analito lá na amostra. Então, a gente consegue quantificar, a gente consegue dizer o quanto tem, tá? A partir desses resultados. Então, olha só aqui. Espera só um pouquinho, tá? Então, olha só aqui no slide, né? Tem duas moléculas aqui. Uma de vitamina D e a outra é vitamina C. Eu estou analisando vitamina D e vitamina C numa amostra qualquer aí. E eu estou usando essa coluna C18, que é totalmente apolar. Qual dessas duas moléculas vocês acreditam que terá uma interação mais forte com esta fase estacionária? Eu vou deixar isso aí para vocês pensarem, tá? E em seguida, quero que vocês observem os mesmos analitos, vitamina D e vitamina C. E agora, qual deles apresenta uma maior afinidade com essa fase estacionária? Maior afinidade, mais tempo dentro da coluna, mais demora para eu ver lá no computador o sinal dele, tá? Então, eu vou deixar isso aqui, por enquanto, para vocês refletirem. E eu vou mostrar um videozinho, ele está em inglês, mas eu vou falando aqui, né? Que mostra uma animação da fase estacionária, tá? Então, os analitos são separados por adsorção, eles são adsorvidos apenas na fase estacionária, né? Então, aqui seria parte do equipamento antes de chegar na fase estacionária. A fase estacionária começa aqui. Isso aqui seria em cinza escuro essa coluna cromatográfica. E aí, passando então a fase móvel, aqui foi injetada a amostra, tá? Injetada a amostra, que estão em bolas amarelas e vermelhas e tal, e laranja, né?
E daí a fase móvel vai carregando os analitos, transportando até a fase estacionária. Chegou na coluna cromatográfica. Agora aí o analito entrou aqui, ó, chegou aqui, apenas os analitos agora estão apenas na fase estacionária, tá? Esse packing material aqui é o material de empacotamento, tá? Que é o que está dentro da coluna. Tá dando algumas informações sobre os tipos de partículas que podem estar ali, são pequenas partículas, é mais eficiente ou mais partículas, isso são só informações que não é o caso agora, porque não apresenta o fundamento, tá? Então tá, então vamos ver. Analitos dentro da fase estacionária. Aqui eles serão separados, então, com base nos graus de interação com as partículas que estão aqui dentro. Então, aqui, nesse caso, é uma coluna não polar, ou seja, uma coluna apolar, como aquela C18. O que está acontecendo? Os analitos polares estão passando mais rapidamente, né? Porque eles não interagem tanto com a coluna. Então, eles vão indo. Enquanto isso, em vermelho, os analitos não polares interagem mais com a coluna e, portanto, acabam ficando ali mais tempo. Percebe que eles entraram juntos na amostra e, à medida que eles interagem de formas diferentes aqui dentro, um sai mais rapidamente do que outro. Ó, esse aqui vai indo devagar, interagindo. Tá? Então, isso é o que acontece lá dentro de uma coluna cromatográfica. Aqui é o que está acontecendo a cromatografia. Cromatografia é isso, a separação de acordo com a polaridade dos analitos, tá? E aqui, na verdade, são uma conclusão, né? Alguns aspectos, né? Então, os analitos eles são separados na fase estacionária. A fase estacionária na coluna... Opa! Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, só para ver se tem alguma informação que eu não dei para vocês. Deixa eu dar um stop aqui. Então, a fase estacionária é a coluna preenchida com material de empacotamento. Então, se vocês lerem esse termo, material de empacotamento, é a fase estacionária que está dentro da coluna. O material de empacotamento consiste em partículas porosas ou não, tá? Moléculas hidrofóbicas terão uma afinidade forte com fases estacionárias hidrofóbicas, que eu estava chamando de apolar, mas hidrofóbico ou apolar é a mesma coisa, né? E moléculas hidrofílicas serão eluídas primeiro em uma fase estacionária hidrofóbica, que está faltando um R, né? Então, na verdade, isso aqui era, tirando essa parte sobre a porosidade das partículas na fase estacionária, que isso é um aspecto que é mais para quem que não entra muito no que vocês precisam agora, tá? Essas outras informações aqui eu já havia falado ao longo desse vídeo aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Tá, não, só isso aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu achei que pudesse ter uma... Deixa eu ver se eu... Achei que pudesse ter uma resposta aqui, né? A gente chama de cromatograma, tá? Cromatograma é o gráfico que aparece lá de resposta no computador, no software que está, enquanto está sendo desenvolvida a análise, né? Então, cada analito que aparece no detector que é lido, vai aparecer um pico num gráfico que nós chamamos de cromatograma, né? Então, certeza que se vocês já viram artigos e outros materiais, eles têm lá o cromatograma. Então, eu vou voltar aqui para não deixar em aberto, eu já não sei em que momento a gente vai conseguir se falar, né? Então, olha só, a pergunta que eu tinha feito. No caso, entre a vitamina D e a vitamina C. Aquela que vai interagir mais fortemente, né, com uma coluna C18 hidrofóbica é a vitamina D. Porque a vitamina D, ela é mais apolar do que a C. Olha só, a C tem um monte de hidroxila aqui, ó, hidroxila, oxigênios, ó, ligações, carbonila, que é a C dupla O, oxigênio aqui. Então, ela é mais polar.
Aqui, por mais que tenha essa hidroxila, olha só, gente, na vitamina D, toda essa parte da molécula aqui é ligações CH, ou carbono-carbono, né? Que são ligações apolares. Então, neste caso, a vitamina D interage mais fortemente, porque ambas são hidrofóbicas, fase estacionária e vitamina D, e, portanto, a vitamina C é eluída. Eluída é o processo de passar e sair, entrar e sair da fase estacionária, então ela é eluída antes do que a vitamina D, que permanece lá mais tempo. Em contrapartida, se eu estiver trabalhando com uma fase estacionária deste tipo aqui, que é diol, polar, né? Agora, a vitamina C, que apresenta várias hidroxilas, irá permanecer dentro da coluna cromatográfica mais tempo, porque agora há uma interação forte aqui, né? Devido à polaridade, ó, várias possibilidades de ligações de hidrogênio, diferente da vitamina D, que até tem uma possibilidade de ligação de hidrogênio aqui, mas é muito menor, né, quando comparada à vitamina C. Então, nesse caso, uma fase estacionária polar, neste caso, vitamina C fica retida mais tempo, quem é eluído primeiro, a vitamina D, tá? Por isso que é bem importante o estudo da polaridade. Provavelmente vocês vão trabalhar com alguma metodologia com fase estacionária, fase móvel, tudo, né, já descrita, né? Alguém que já fez essas análises. Não vão precisar estar raciocinando muito com relação a isso, mas é bem importante quando vocês observarem, né, tentem olhar para isso, assim, olhem as moléculas. Não tem como trabalhar com HPLC sem você saber a estrutura, né? A estrutura química dos compostos que você está trabalhando, sem saber qual é a estrutura que tem lá dentro da fase estacionária. Não tem como, tá bom? Então, assim, gente, eu espero que tenha ficado claro. Tentei ser o mais didática e sucinta possível, assim, talvez tenha ficado repetitiva, mas eu espero que ajude vocês, tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo.